Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, especialmente senadoras que estão presentes, quero registrar, inicialmente, que desde 2007, a partir da Lei 11.523, foi estabelecido que de 12 a 18 de outubro seria instituída a Semana Nacional de Prevenção da Violência contra a Primeira Infância, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da idade entre 0 a 6 anos na formação de cidadãos mais aptos à convivência social e à cultura da paz. Na nossa Constituição Federal de 88, é também definido o direito das crianças e dos adolescentes, estabelecendo no seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pois bem, senhor presidente, segundo dado do balanço anual da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, referentes ao ano de 2016, 59% das denúncias registradas pelo Disque 100 foram relacionadas a crianças e adolescentes. As maiores violações são negligência, 38%, violência psicológica, 24%, violência física, 22%, e violência sexual, 11%. Em relação à violência sexual, que ocupa a 4ª posição, foram registrados mais de 17 mil casos, o que equivale a 2 denúncias por hora, sendo que 70% das vítimas são meninas. E em todos os casos, a faixa etária mais atingida já é uma faixa de adolescente. Considerando a raça, de acordo com a classificação do IBGE, as crianças negras e pardas representam 57,5% do total geral de denúncias. Até quando nós vamos continuar com essa onda de violência que afeta crianças, mulheres, jovens e principalmente negros? Essa campanha ela é desenvolvida pela Rede Nacional da Primeira Infância, a RNPI, denominada Criança é Prioridade. E ela apontou os principais pontos que devem ser defendidos por todos os candidatos à presidência da República, como também foram entregues agendas para os governos do Estado, os principais candidatos e até candidatos ao Senado em cada Estado, para garantir a salvaguarda dos direitos de nossas crianças e adolescentes e a proteção à primeira infância. O principal objetivo da campanha é fazer com que os direitos sejam realidade por meio do cumprimento das leis e políticas públicas integradas. A campanha é feita por uma coalizão de entidades que pede o engajamento federal na efetivação e fortalecimento de leis e planos nacionais para a proteção de crianças e adolescentes, além da elaboração de um plano nacional para a redução das taxas de letalidade a todos os tipos de violação de direitos, bem como a criação de um banco de dados sobre a violência contra a criança, com destinação prioritária de recursos orçamentários para políticas de enfrentamento ao problema. Diversas entidades participam do comitê, entre os quais destaco o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DCA, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a Rede Temática de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, a Rede Nacional da Primeira Infância, a RNPI, os institutos Avante, Alana e Avisa Lá, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, Tio Fund Brasil, Fundo para a Criança Tio Ud Brasil,
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, Instituto Brasileiro de Direitos da Criança e do Adolescente, o IBDCRIA, a ABMP, o Safernet, Uniafro, Núcleos Universitários de Pesquisa e Extensão voltada ao tema da primeira infância, entre outros. É preciso dizer, no entanto, que a partir de 2016, os dados começaram a serem menos expostos pelo governo federal. Houve um encolhimento da preocupação do governo com as ações de primeira infância que marcaram os governos de Lula e Dilma, inclusive com o programa de atendimento em creches em todo o país. Não se pode desenvolver políticas públicas condizentes com a necessidade da população, com cortes orçamentários que somente no atual governo chegaram a 17% da diminuição do orçamento para a educação infantil. Portanto, senhora e senhores senadores, que essas instituições com presença internacional e nacional alertam para o risco do descuido com a primeira infância, que pode se agravar ainda mais no quadro de crise, no quadro dessa PEC que impede os recursos, o aumento de recursos para a educação, para a saúde, a chamada PEC da morte. E nesse quadro, onde um candidato, especialmente a presidente da República, não tem demonstrado nenhuma sensibilidade no seu programa em ampliar investimentos para garantir os direitos da criança. O candidato a presidente Haddad recebeu a agenda da RNPI juntamente com sua esposa e ambos assinaram o compromisso com esta agenda prioritária em defesa da criança. Porque também, como ministro, o candidato Haddad teve ações importantes para garantir o fortalecimento da educação infantil no Brasil. Eu não estou trazendo esse tema buscando polarizar a eleição com vistas nessa agenda, mas é impossível tratar de uma agenda que é uma agenda de importância para o futuro do Brasil, das novas gerações, já que a primeira infância corresponde ao período que vai desde a concepção do bebê, sua gestação, até os 6 anos de idade. É nessa etapa da vida que os alicerces das competências e habilidades emocionais e cognitivas futuras do adulto são estabelecidas e, portanto, não é possível que nós, nesse momento em que nos preparamos para um segundo turno eleitoral, não estejamos discutindo aqui no Senado Federal e em todo o Brasil qual é o programa dos candidatos a presidente da República para esta questão, assim como para outras tantas questões que são de interesse do povo brasileiro. No entanto, a campanha do segundo turno tem como base fundamental, característica essencial do debate, as mentiras, os chamados fake news. Essa é uma expressão em inglês para caracterizar aquilo que quem é político antigo e quem é da política sabe o que é mentira, o que é boato dirigido para prejudicar candidaturas, como vem sendo tratada de forma tão exagerada nesse momento eleitoral, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral convocou os candidatos para discutirem essa questão. Mas, além disso, para finalizar, senhora presidenta, ou presidente, como queira, Vossa Excelência, que também tratou dessa questão da primeira infância aqui no Senado Federal, eu queria também registrar que os resultados gerais demonstram que as bancadas femininas na Câmara e no Senado aumentaram. No caso do Senado, não. Nós elegemos o mesmo tanto agora que elegemos em 2010, quando pelo menos nós 4 aqui, fomos eleitas. Né? Elegemos o mesmo número, 12% do Senado Federal. Mas na Câmara aumentou muito. E eu acho, muito não ainda o necessário. Aumentamos de 52, se não me engano, para 77.
ainda distante daquilo que queremos. Não chegamos sequer a 30%. Mas eu creio e quero dar o meu testemunho aqui, que isso se deveu também ao fato da decisão do TSE de obrigar os 30% de gastos do fundo eleitoral com as campanhas de mulheres. Nunca tivemos no Brasil uma campanha presidencial com tantas mulheres fazendo parte das chapas majoritárias, seja, portanto, nas eleições regionais, como senadoras e vice-prefeitas, vice-governadoras, quanto como candidatas a vice-presidentes do Brasil, mulheres. Destacadamente, algumas senadoras com muita competência e com muito valor político, inclusive Vossa Excelência. Mas eu acho que seria difícil se não houvesse essa regra, que não foi uma regra que foi por nós escrita, mas foi por nós provocada. Nós, as senadoras e deputadas, fizemos a consulta ao TSE, que decidiu a favor das mulheres. Esta é uma característica internacional. Em momentos de dificuldade, são os poderes em todo o mundo, é o Poder Judiciário quem tem garantido uma regra que prevalece e que beneficia as mulheres. Eu quero, portanto, agradecer, a senadora Vanessa me pediu a parte, mas eu estou sendo chamada a atenção do tempo pela presidente, e a presidente é quem decide.